O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A compreensão do mistério da fé é uma exigência para que o coração do homem desfrute já nesta vida a eternidade. Quando Jesus diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Jesus trata de uma dimensão imprescindível da fé, que é o conhecimento, mas não meramente intelectual. Mais do que isso, um conhecimento que é participação da intimidade com o mistério. O mistério da verdade que se encarna, o mistério da verdade que manifesta seus prodígios, como aconteceu no Evangelho que acabamos de ouvir. Compreensão também acerca da obra do Senhor. A obra mais importante é o mistério da redenção consumado no Calvário. Mas já antes, na véspera de sua morte, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, no qual encontram-se explícitas todas as dimensões, todos os elementos da sua obra-prima, a Santa Igreja. Compreender quem é a pessoa de Cristo, compreender suas palavras, compreender o que ele pede de nós, é fundamental, e o demônio sabe perfeitamente que tanto a ignorância quanto o erro são fundamentais para que ele consiga desviar as almas do caminho que leva à vida, que é Cristo, corromper suas mentes, iludi-las, enganá-las. Ele é chamado por Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, pai da mentira. É o mentiroso por antonomasia. Por isso, para perverter as almas, o demônio sabe que tem diante de si uma tarefa ingente, a própria palavra, e será preciso, portanto, partir dela, utilizá-la na nossa vida como argumentos
para desobedecer a Deus, para nos afastarmos de Deus. Quem se recorda de uma das tentações de Cristo, no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, onde o diabo utiliza um texto do Salmo 90 para tentar Jesus. Atira-te daqui para baixo, pois está escrito: o Senhor ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Portanto, com a Bíblia se pode enganar alguém, citando a Bíblia, partindo de textos da Escritura, com argumentos da Escritura, procurando colocar fundamentos escriturísticos no seu embuste, na sua falácia, no seu engano, no seu engodo, nos seus sofismas. Essa é a tática mais ardilosa, que infelizmente está muito disseminada dentro da própria igreja, quando com textos da Escritura, tirados do seu contexto, se chega ao cúmulo de justificar o que não tem justificativa, de legitimar aquilo que a palavra de Deus sempre condenou. E a respeito da compreensão, nós temos duas lições, exatamente tanto na primeira leitura quanto no evangelho que nós acabamos de ouvir. Vocês repararam a ressuscitação do filho da viúva de Naim? Qual é a finalidade dos milagres na vida pública de Jesus? O evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30, diz com todas as letras, aspas, muitos outros milagres o Senhor Jesus realizou que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em vós mesmos. Vejam, a dupla finalidade do milagre. Milagre operado por Jesus é realizado com que intenção? Essa dupla intenção. Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos a vida nele. Participemos dessa vida. Fora dessa dupla intenção, o milagre perde o seu sentido. Ou é pedido, e se obtido, pedido ou não, não é desfrutado, não produz o efeito querido por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O esquife está passando, o velório está em andamento, provavelmente aquela coitada viúva só tinha um filho único, está absolutamente desolada por ser mãe que perdeu o único filho, por ser viúva, portanto, uma situação absolutamente desfavorável, acompanhada de uma grande multidão. Antes aqui, um parênteses. Quem pode dizer qual foi a conclusão do primeiro milagre que Jesus realizou durante sua vida pública, o milagre das bodas de Caná? A última frase do evangelista João, em João capítulo 2, versículos de 11 a 12 precisamente, este foi o primeiro sinal que Jesus realizou, e realizou em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Perceberam a finalidade do milagre? Aquela que está contida em João capítulo 20, versículo 30. Muito bem. O primeiro milagre foi com a intenção de levar os discípulos a crer. E eles creram. Jesus abre sua vida pública realizando um milagre. Muito bem. Mas aqui, depois que ele vê a coitada da mãe, sente compaixão para com ela e lhe diz, não chores, aproxima-se, toca o caixão e os que o carregavam pararam. E Jesus diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Todos ficaram com muito medo, não era para isso, porém, são criaturas humanas que estão diante do fantástico, diante do sobrenatural, diante do inexplicável, e glorificavam a Deus dizendo, atenção, porque aqui temos algo positivo, mas incompleto. Espero que vocês descubram.
um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia se espalhou pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Foi uma reação bonita? Sem dúvida. Foi uma reação legítima? Sem dúvida. Dizer que Jesus é um grande profeta que apareceu no meio do povo é correto? Sem dúvida. Mas é mais do que isso. Jesus não é um mero profeta. Quem costuma participar da missa todos os dias, quem lembra qual foi o tema do evangelho de ontem? E para vós, quem eu sou? O evangelho do domingo atrasado também. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pois bem, Jesus pergunta aos apóstolos o que é que as pessoas dizem a respeito dele. Aí são respostas as mais disparatadas. Uns dizem que és Jeremias, outros que és Elias, outro que és um dos profetas. E para vós, quem eu sou? Aí é quando Pedro se aproxima e, representando toda a igreja, representando toda a humanidade, diz aquilo que é o núcleo da pessoa de Jesus e da sua missão. É verdade que logo depois ele é repreendido. Por quê? Porque Jesus começa a explicar qual é a sua missão, e São Pedro diz, mas Senhor, isso não te acontecerá, Deus não permitirá isto. Jesus disse que era necessário que ele padecesse, que ele sofresse, que ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. O mesmo Pedro que numa hora fala, inspirado pelo Espírito Santo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. E aí vem a promessa do primado, eu te darei as chaves do reino dos céus, eu edificarei a minha igreja. Mas logo depois, quando Jesus fala da sua missão, São Pedro tenta dar uma repreensão em Jesus, o que provoca em Jesus uma reprimenda tremenda. Não é? Afasta-te de mim, Satanás. Mas o essencial da pessoa de Jesus, tu és o Messias. Aqui, eles dizem uma verdade, mas não é toda a verdade acerca de Jesus. Que Jesus é um grande profeta. O diabo também crê em Deus. Lembrem-se disso, Tiago capítulo 2, versículo 19. Os demônios creem, mas tremem. Existe uma fé que não é meritória, existe uma fé que é incompleta. Acreditar que Jesus é o Santo de Deus, como disse o demônio no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Mas isso não é tudo. É preciso mais, é preciso ir além, é preciso enxergar naquele que opera milagres mais do que um taumaturgo. Se Jesus for reduzido apenas a um milagreiro na nossa vida, e ele o é, se Jesus não passar na nossa vida de um mero taumaturgo, um realizador de milagres, aquele que quita nossos débitos, aquele que sana nossas enfermidades do corpo, aquele que sana nossos problemas conjugais, nossos problemas sociais, e não tocarmos de fato pela fé no que é o essencial da pessoa de Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Verbo eterno do Pai, encarnado, nosso Redentor, única verdade, única vida, sentido e razão da minha existência, ainda não estaremos no nível mais profundo da nossa fé, mas no nível tangencial, no nível superficial. Vejo que és um profeta, disse a samaritana a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus precisou ainda provocá-la até que ela reconhecesse que Jesus é o Filho de Deus e levasse a notícia para todos que da Samaria que acabaram acreditando em Jesus. A notícia, de fato, espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza, atingir o núcleo da pessoa e da missão de Jesus, para evitar que o demônio consiga uma importante vitória, sem mentirmos, afirmarmos coisas verdadeiras de Jesus, mas insuficientes. O que é insuficiente? É dizer que Jesus é mestre, porque ocorreram outros mestres. É insuficiente dizer que Jesus é profeta, porque existiram outros profetas. Jeremias não é Salvador, Isaías não é Salvador, João Batista não é Salvador, mas Jesus é profeta e também é Salvador, porque é o Deus encarnado. E essa é a questão fundamental. Amados, outro erro a respeito da obra de Jesus, que é a igreja.
O demônio também está empenhado verdadeiramente nisso, isto é, que nós tenhamos uma ideia reducionista, ou talvez politizada, ou filosofada, ou ideologizada a respeito da igreja. É verdade que a igreja é povo de Deus. Aliás, nós cantamos no salmo de hoje, nós somos o seu povo e o seu rebanho. Igualdade fundamental pelo batismo, isso é uma verdade de fé com relação à igreja. Todos nós somos iguais na dignidade batismal. Mas dentro dessa igualdade fundamental, existe uma diversidade funcional. E contestar essa diversidade pode ser um erro fatal. E em nome do chavão, igreja, povo de Deus, nós podemos esquecer um aspecto imprescindível dentro da igreja, corpo. A igreja não é somente corpo, povo de Deus, ela é corpo de Cristo. Portanto, a questão da diversidade de funcionamento dos órgãos, cada um com sua missão, a igreja é rebanho. A Escritura trata a igreja com diversas imagens e todas elas não são conflitantes, mas são complementares. E leio para vocês: na igreja, Deus colocou, primeira leitura, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar, depois outras pessoas com dons diversos, de milagres, de curas, obras de misericórdia, governo, direção, dons de línguas. Acaso são todos apóstolos, todos são profetas, todos ensinam, todos realizam milagres, todos têm o dom das curas, todos falam em línguas, todos as interpretam? E conclui-se a leitura: aspirai aos dons mais elevados. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, e a imagem do corpo evoca a ideia de muitos órgãos, de muitos membros, cada um com a sua função para o perfeito funcionamento de todo o corpo. E certas eclesiologias, certas concepções distorcidas, depravadas, eu diria, em certas ocasiões, onde se tenta trazer critérios de filosofias e de ideologias claramente contrárias ao Evangelho, conflitantes, inconciliáveis com o Evangelho, para interpretar o Evangelho, fazendo com que a igreja seja compreendida como se fosse uma ONG, como se fosse uma mera instituição estatal ou um órgão a serviço de uma ideologia. Isso também é extremamente perigoso. É hora de concluir esta brevíssima homilia, evocando a todos, convocando todos para se debruçarem diante da Escritura como lida e interpretada pela igreja e pedir ao Senhor o dom do discernimento para que a nossa compreensão a respeito da pessoa de Jesus, Evangelho de hoje, e da Santa Igreja, primeira leitura de hoje, seja uma compreensão justa, uma compreensão equilibrada, uma compreensão abrangente, onde se trate verdadeiramente de compreender qual é o mistério de Cristo, de sua missão e o mistério da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.